A sala do escritório de advocacia cheirava a madeira envernizada e silêncio constrangedor. Marina apertava a alça da bolsa gasta, enquanto seus olhos percorriam os quadros nas paredes, retratos de homens sérios em ternos escuros, que pareciam julgá-la apenas por estar ali. Ela não deveria estar naquele lugar. Não com aquela roupa simples que havia passado 3 vezes na noite anterior, tentando disfarçar o desgaste do tecido. Não com aqueles sapatos que apertavam porque eram os únicos minimamente apresentáveis que possuía. E definitivamente, não ao lado daquelas pessoas que a observavam como se ela fosse uma mancha de sujeira em seus tapetes persas. Deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quero saber se essa história vai chegar longe. A mulher loira de vestido azul marinho, que estava sentada a 3 cadeiras à sua direita, não parava de lançar olhares atravessados em sua direção. Marina conhecia aquele tipo de olhar. Havia passado a vida inteira recebendo versões diferentes dele. Nos corredores da escola pública onde estudou, no ônibus lotado que pegava todos os dias às 5 da manhã para trabalhar, na fila do posto de saúde. O olhar que dizia: você não pertence aqui, você não é como nós. Você é menos. A diferença é que agora esse olhar vinha embrulhado em perfume francês e joias que provavelmente custavam mais do que tudo que Marina havia ganhado em toda a sua vida. Ao lado da mulher loira estava um homem de meia idade, barriga proeminente escapando por entre os botões da camisa cara, rosto vermelho de quem bebia uísque no almoço e reclamava dos pobres no jantar. Ele não se dava ao trabalho de disfarçar o desdém. Suas sobrancelhas grossas se franziam cada vez que Marina se mexia na cadeira, como se o simples ato de respirar o mesmo ar que ele fosse uma ofensa pessoal. Marina ouviu quando ele sussurrou algo para a mulher loira, e embora não tenha captado as palavras exatas, o tom deixou claro que não era nada gentil. A mulher deu uma risadinha abafada, daquelas que as pessoas ricas usam quando querem ser cruéis, mantendo a aparência de educação. Havia mais 3 pessoas na sala. Um jovem que não devia ter muito mais que 25 anos, cabelo engomado para trás, terno que provavelmente custou o salário de um ano de Marina, dedos ocupados digitando furiosamente no celular, como se aquilo tudo fosse um tremendo aborrecimento. Uma senhora de cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, mãos cheias de anéis, coluna ereta, queixo erguido, o tipo de postura que só décadas de privilégio podem esculpir. E um homem mais velho, talvez 70 anos, de óculos finos e expressão neutra, que era o único que não a olhava com desprezo, mas com algo que Marina não conseguia decifrar. Curiosidade, talvez. Ou pena. Marina não fazia ideia do que estava fazendo ali. A carta havia chegado há uma semana, em um envelope grosso e creme, com o nome de um escritório de advocacia impresso em letras douradas. Ela quase jogou fora, pensando ser algum tipo de golpe. Quem mandaria uma carta assim para alguém como ela? Mas algo a fez abrir. Talvez a curiosidade. Talvez o desespero de quem procura qualquer coisa que quebre a monotonia sufocante de uma vida que parecia não levar a lugar algum. A carta era formal, fria, direta. Solicitava sua presença para a leitura do testamento de Henrique Augusto Cavalcante Almeida. O nome não significava nada para Marina na primeira vez que leu. Nem na segunda. Foi só na terceira, quando finalmente decidiu pesquisar no celular, que seu estômago embrulhou. Henrique Augusto Cavalcante Almeida era um dos homens mais ricos do país. Dono de construtoras, redes de hotéis, participações em empresas de tecnologia, imóveis espalhados por 3 continentes. O tipo de pessoa que aparecia em revistas de negócios, que tinha jantar com políticos, que movimentava milhões com uma assinatura. O tipo de pessoa que jamais, em nenhum universo possível, teria qualquer conexão com Marina Oliveira, vendedora de loja de departamentos, moradora de um apartamento de 40 metros quadrados em um bairro que a polícia só entrava em comboio. Ela ligou para o número no rodapé da carta, certa de que era engano. A secretária, com voz profissional e ligeiramente impaciente, confirmou que não havia engano algum. Marina Oliveira da Silva, CPF tal, endereço tal, estava convocada para comparecer à leitura do testamento no dia e hora especificados.
Quando Marina perguntou por quê, a secretária simplesmente repetiu que tudo seria esclarecido na reunião e desligou. Marina passou os dias seguintes em um estado de ansiedade permanente. Faltou no trabalho, algo que nunca fazia, alegando uma emergência familiar que tecnicamente não era mentira, já que aparentemente envolvia a morte de alguém, mesmo que esse alguém fosse um completo estranho. Remexeu sua memória, tentando encontrar qualquer conexão. Sua mãe havia morrido de câncer 3 anos antes, levando consigo a maioria dos segredos de sua vida. Elas nunca tiveram dinheiro. Nunca conheceram gente importante. Viviam as duas, apertadas mais juntas, sobrevivendo com o que conseguiam. Sua mãe trabalhava como faxineira, às vezes em 2 ou 3 casas no mesmo dia, voltando para casa com as costas doendo e os joelhos inchados, mas sempre com um sorriso cansado para Marina. Nunca falou sobre o pai de Marina. Apenas disse, uma única vez quando Marina tinha 8 anos e perguntou, que ele não estava na vida delas e era melhor assim. E agora, Marina estava sentada naquela sala, cercada por pessoas que claramente se conheciam, que claramente pertenciam àquele mundo de poder e dinheiro, e que claramente a odiavam por razões que ela não compreendia. O relógio na parede marcava 15 para as 3. A leitura do testamento estava marcada para as 3 em ponto. Marina sentiu vontade de levantar e sair. Voltar para sua vida pequena, mas compreensível. Esquecer aquela carta, aquela sala, aquelas pessoas, aquele mistério que seu estômago dizia que não ia acabar bem. Mas ela ficou, porque no fundo, Marina sempre teve coragem. Era a coragem silenciosa de quem acordava todos os dias, sabendo que a vida era dura e mesmo assim continuava. A coragem de quem perdia a mãe e não desmoronava completamente. A coragem de quem ouvia não a vida inteira e continuava tentando. A porta do fundo se abriu exatamente às 3 horas. Um homem alto, magro, de ternos impecável e cabelos grisalhos entrou carregando uma pasta de couro. Seus olhos percorreram a sala brevemente, sem emoção, antes de se sentar atrás da mesa ampla de mogno. Ele abriu a pasta com movimentos precisos, retirou alguns documentos e ajeitou os óculos. Boa tarde a todos, disse ele com voz grave e cansada. Sou o Dr. Marcelo Figueiredo, responsável pelos assuntos jurídicos do Sr. Henrique Augusto Cavalcante Almeida. Agradeço a presença de todos nesta leitura testamentária. Antes de começarmos, preciso confirmar as identidades dos presentes. Ele chamou cada nome. A mulher loira era Helena Cavalcante Almeida, viúva do falecido. O homem de barriga era Rodrigo Cavalcante Almeida, filho. O jovem do celular era Gustavo Cavalcante Almeida, também filho. A senhora elegante era Beatriz Cavalcante, irmã do falecido. O homem mais velho de óculos era Armando Costa, melhor amigo de Henrique desde a juventude e testemunha do testamento. Quando chegou a vez de Marina, ela respondeu com voz que tentou manter firme, mas saiu meio trêmula. Marina Oliveira da Silva. O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena, a viúva, soltou um suspiro impaciente. Rodrigo, o filho de barriga, revirou os olhos visivelmente. Beatriz, a irmã, franziu o senho como se tentasse colocar peças de um quebra-cabeça que não se encaixavam. Dr. Figueiredo ergueu os olhos dos papéis e olhou diretamente para Marina. Senhorita Marina, a senhora tem conhecimento do motivo de sua presença aqui? Marina balançou a cabeça. Não, senhor. Recebi uma carta, mas não entendo. Por que fui chamada? Eu não conheci o senhor Cavalcante. Entendo, disse o advogado, e algo em sua expressão, um ligeiro amolecimento ao redor dos olhos, fez Marina sentir um aperto no peito. Tudo ficará claro em breve. Agora, se me permitem, vou proceder à leitura do testamento. Este documento foi redigido há 6 meses, em plenas faculdades mentais do testador, e registrado conforme todas as exigências legais. Está aqui presente como testemunha o Sr. Armando Costa, conforme solicitado pelo testador. Ele limpou a garganta e começou a ler. Eu, Henrique Augusto Cavalcante Almeida,
brasileiro, empresário, residente e domiciliado nesta capital. Estando em perfeito juízo, declaro que esta é minha última vontade. Reconheço como minha esposa Helena Maria Cavalcante Almeida e como meus filhos Rodrigo Augusto Cavalcante Almeida e Gustavo Henrique Cavalcante Almeida. Marina viu Helena se ajeitar na cadeira, satisfeita. Rodrigo cruzou os braços sobre o peito. Gustavo finalmente largou o celular. O advogado continuou. Reconheço também como minha filha Marina Oliveira da Silva, nascida em 12 de abril de 1999. Fruto de relacionamento com Clara Oliveira da Silva, falecida. O mundo parou. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras ecoaram na sala, impossíveis, absurdas. Filha, ele disse filha. A sala explodiu em vozes. Helena se levantou tão rápido que sua cadeira quase tombou. Isso é ridículo. Marcelo, que absurdo é esse? Que golpe é esse? Rodrigo estava vermelho, veias saltando no pescoço. Quem é essa mulher? De onde ela saiu? Gustavo xingou alto. Beatriz levou a mão ao peito. Respiração acelerada. Doutor Figueiredo ergueu a mão, pedindo silêncio. Por favor, deixem-me terminar. Sei que é um choque, mas há mais informações que precisam ser compartilhadas. Todos, com exceção de Marina, que estava paralisada, voltaram a se sentar, embora claramente à beira de explodir novamente. O advogado prosseguiu. Marina é minha filha. Seu nascimento foi mantido em segredo por razões que explicarei a seguir. Clara, sua mãe, foi o grande amor da minha vida. Nos conhecemos quando eu tinha 22 anos e ela 19. Era de família simples, trabalhava como garçonete e eu acabara de assumir os negócios da família após a morte de meu pai. Nos apaixonamos. Foi intenso, verdadeiro, o tipo de amor que você sente uma vez na vida. Planejávamos nos casar. Marina estava com lágrimas escorrendo pelo rosto sem nem perceber. A voz do advogado lendo as palavras de um pai que ela nunca conheceu, falando de uma mãe que ela amava e perdera, descrevendo um amor que ela nunca soube que existira. Mas minha família não aceitou. Para eles, Clara não era adequada. Não tinha o sobrenome certo, a educação certa, o dinheiro certo. Minha mãe, em particular, era implacável. Ela deu um ultimato. Casar com Clara significava ser deserdado, perder tudo, ser expulso da família. Eu tinha 22 anos e era covarde. Escolhi o dinheiro. Escolhi a posição social. Escolhi a covardia. Terminei com Clara de forma cruel, dizendo coisas horríveis que não pensava, tentando fazer com que ela me odiasse para que fosse mais fácil para mim seguir em frente. Marina soluçou. Helena estava pálida. Os filhos pareciam estátuas. 2 semanas depois, minha mãe me apresentou a Helena. Era de boa família, formada, bonita, exatamente o que se esperava. Casamos 6 meses depois. Não por amor, mas por conveniência. Por dever. Tivemos nossos filhos. Construí meu império. Fui bem-sucedido nos negócios e miserável em tudo que realmente importava. 2 anos após meu casamento, Clara tentou entrar em contato. Minha mãe, que ainda controlava muito de minha vida, interceptou. Pagou Clara para ir embora, para nunca mais aparecer. Clara aceitou o dinheiro, mas não porque quisesse. Descobri depois que estava grávida. Ela pegou o dinheiro porque precisava garantir o futuro da filha. De nossa filha. De Marina. Minha mãe me fez prometer que nunca procuraria a Clara ou a criança. E eu, covarde como sempre fui em assuntos do coração, concordei. Deixei que meu advogado de confiança, Armando, aqui presente, mantivesse contato discreto. Ele se certificou de que Clara recebesse apoio financeiro mensal, sempre de forma anônima, sempre insuficiente para mudar completamente suas vidas, mas suficiente para ajudar. Clara nunca soube que vinha de mim. Pensou que era de algum programa social. Aos 40 anos, tive um infarto. Quase morri. Foi meu despertar.
Percebi que havia desperdiçado minha vida. Quis procurar Clara e Marina, mas Armando me informou que Clara estava doente. Câncer. Eu paguei pelo tratamento, os melhores médicos, mas era tarde. Ela faleceu 3 anos atrás. Acompanhei o enterro de longe. Vi Marina, uma jovem linda que nunca conheci, chorando sozinha sobre o caixão. Vi minha filha enterrar a mãe e seguir em frente com uma força que eu nunca tive. Quis me aproximar 1000 vezes. Mas como explicar? Como pedir perdão por uma ausência de 20 anos? Por uma covardia que destruiu vidas? Decidi que faria de outra forma. Garantiria seu futuro, mesmo que não pudesse fazer parte de seu presente. Dr. Figueiredo fez uma pausa, olhou para Marina com gentileza e continuou. Por isso, declaro Marina Oliveira da Silva como minha única e universal herdeira. A ela deixo a totalidade de meus bens, incluindo todas as empresas, imóveis, investimentos, contas bancárias e qualquer outro ativo em meu nome. A minha esposa Rena deixo a casa em que residimos e uma pensão vitalícia de 50 mil reais mensais. Aos meus filhos Rodrigo e Gustavo deixo 5 milhões de reais cada, quantia suficiente para garantir conforto, mas que espero os incentive a construir algo por méritos próprios. Algo que nunca os ensinei porque sempre dei tudo pronto. A minha irmã Beatriz deixo a fazenda em Minas Gerais, que sempre foi sua favorita. Ao meu amigo Armando deixo minha gratidão eterna e a coleção de vinhos que partilhamos ao longo dos anos. A sala estava em silêncio absoluto. Helena estava verde. Rodrigo se levantou e socou a mesa. Isso não vai ficar assim. Oh, vamos contestar. É uma farsa. Gustavo gritava que não era justo, que aquela mulher era uma oportunista, uma golpista. Beatriz chorava silenciosamente. O advogado levantou a voz. Este testamento é irrevogável e foi feito em plenas faculdades mentais do testador, com todas as avaliações médicas necessárias. Qualquer tentativa de contestação será enfrentada com todos os recursos legais disponíveis. O Sr. Cavalcante previu resistência e preparou documentação extensa, incluindo testes de DNA realizados discretamente ao longo dos últimos 2 anos, comprovando sem sombra de dúvida a paternidade de Marina. Todos os documentos estão à disposição. A senhorita Marina é herdeira legítima e legal de todo o patrimônio. Marina não conseguia processar. Não conseguia respirar direito. Pai! Ela tinha um pai. Um pai que fora covarde e ausente, mas que no fim tentara consertar. Um pai que deixara para ela não apenas dinheiro, mas uma explicação, um pedido implícito de perdão. Uma história de amor entre ele e sua mãe, que ela nunca soubera. E agora, ela era a dona de um império que nem sabia que existia há uma semana. Rica além da compreensão, mas também sozinha, porque o único pai que acabara de descobrir já estava morto. E a única mãe que conhecera também se fora. Helena avançou em sua direção, dedo em riste, voz cheia de veneno. Você não vai ficar com nada. Vamos destruir você. Não sei que truque você e sua mãe usaram, mas não vai funcionar. Rodrigo concordou, ameaças saindo de sua boca. Gustavo filmava tudo no celular, provavelmente já pensando em vazar para a imprensa, causar escândalo. Foi Armando quem se levantou. Ele era alto, imponente, voz calma, mas firme. Chega. Henrique era meu melhor amigo há 50 anos. Estive com ele até o último dia. Presenciei seu arrependimento. Presenciei sua dor. Ele errou muito, e sabia disso. Este testamento é sua tentativa de corrigir o que pode ser corrigido. Marina não pediu nada disso. Não sabia que ele existia. É inocente em toda essa história. A cobiça de vocês, a sensação de direito automático a dinheiro que não ganharam, isso é exatamente o que Henrique queria que enfrentassem. Ele esperava que aprendessem algo. Vejo que não aprenderam nada. Beatriz, que até então estava calada, falou com voz trêmula, mas digna. Henrique me contou sobre Clara há muitos anos. Fiz ele prometer que um dia corrigiria o erro. Fico feliz que tenha feito, mesmo que tarde. Marina, criança, lamento por tudo.
Lamento que você tenha crescido sem pai por causa da covardia de meu irmão e da crueldade de minha mãe. Se precisar de qualquer coisa, qualquer orientação sobre a família, sobre ele, estarei disponível. Ela se levantou, passou por Helena e os sobrinhos sem olhar, parou na frente de Marina e segurou suas mãos. Você tem seus olhos. Os olhos dele. Bem-vinda à família, mesmo que seja a pior família possível. Marina finalmente encontrou sua voz. Eu não quero briga. Não quero destruir ninguém. Só queria conhecer minha mãe melhor. Entender de onde vim. Agora sei. E dói. Dói saber que ela sofreu, que ele sofreu, que todos sofreram por causa de medo e orgulho. Não quero esse dinheiro se significa mais sofrimento. Dr. Figueiredo interrompeu gentilmente. Marina, o dinheiro é legalmente seu. O que fizer com ele é decisão sua. Mas saiba que o Sr. Cavalcante deixou também cartas pessoais para você. Fotos que guardou ao longo dos anos. Coisas que vão ajudá-la a conhecê-lo um pouco. E há uma última cláusula no testamento. Ele voltou aos papéis. Peço a Marina que visite os lugares que construí, que conheça as empresas, que entenda o império que agora é dela. Não para que se torne como eu, obcecada por dinheiro e poder, mas para que veja que dinheiro é apenas ferramenta. Pode destruir, como quase destruiu minha vida, ou pode construir. Pode ajudar. Pode mudar vidas. Marina, você cresceu sabendo o que é lutar. Não esquece isso. Use esse dinheiro para fazer o que eu nunca fiz. Fazer diferença real. E se puder, no fundo de seu coração, encontre espaço para perdoar um velho covarde que te amou à distância e que morreu desejando ter tido coragem de te abraçar, ao menos uma vez. Marina desabou em lágrimas. Armando se aproximou, ofereceu um lenço. Helena e os filhos saíram da sala aos berros, jurando processos e vingança. Beatriz ficou, assim como Armando e o Dr. Figueiredo. Eles deixaram Marina chorar, processar, começar a entender que sua vida nunca mais seria a mesma. Quando finalmente se acalmou, Marina olhou para os três. O que eu faço agora? Armando sorriu de forma triste. Agora você vive, Marina. Vive a vida que sua mãe e seu pai queriam para você. Com liberdade, com escolhas, com possibilidades. Henrique deixou também uma conta específica, separada da herança principal, com instruções para que seja usada em um projeto social voltado para mães solteiras de baixa renda. Ele queria que você gerenciasse, em homenagem a Clara. Deixou até um nome sugerido, Instituto Clara Oliveira. Disse que se você aceitar dirigir, se quiser dar continuidade, seria a maior honra que poderia lhe prestar. Marina sentiu uma onda de emoção. Minha mãe teria amado isso. Ela sempre ajudava as vizinhas. Dividia o pouco que tinha. Sim, eu aceito. Quero fazer isso. Quero que o nome dela signifique algo bom. Os meses seguintes foram tumultuados. Marina teve que aprender um mundo completamente novo. Dr. Figueiredo e Armando a guiaram. Ela conheceu as empresas, entendeu investimentos, aprendeu a lidar com gestores e diretores. Manteve os bons, demitiu os corruptos. Descobriu que tinha talento para negócios. Uma intuição herdada, talvez, ou simplesmente a inteligência prática de quem sempre teve que se virar. Helena processou, mas o processo foi rapidamente arquivado. Rodrigo e Gustavo venderam suas histórias para revistas sensacionalistas, pintando Marinha como vilã, mas a opinião pública, surpreendentemente, ficou do lado dela. A história da menina pobre, que descobre ser herdeira, mas que em vez de se perder no luxo, decide honrar a mãe e fazer diferença, capturou corações. Marina deu entrevistas mostrando sua vida simples, sua dor genuína, seu compromisso com o Instituto Clara Oliveira, que rapidamente se tornou um modelo de assistência a mães solteiras, oferecendo moradia temporária, creche, cursos profissionalizantes, apoio psicológico. O que Henrique deixara em dinheiro para o projeto, Marina multiplicou com doações que conseguiu mobilizar, usando sua história como ferramenta de conscientização. Marina não mudou quem era.
Continuou morando no mesmo apartamento por meses, até que Armando convenceu a comprar uma casa modesta, mas confortável. Ela doou boa parte do dinheiro, manteve as empresas funcionando, gerando empregos, investiu em projetos sociais. Tornou-se conhecida não como a herdeira escandalosa, mas como a empresária com coração, a mulher que transformou tragédia em propósito. Um ano após a leitura do testamento, Marina visitou os túmulos de sua mãe e de Henrique, enterrados em cemitérios opostos da cidade, reflexo das vidas que levaram. Ela colocou flores em ambos. Conversou com eles, agradeceu, perdoou. Sentiu finalmente que podia seguir em frente, não esquecendo de onde veio, mas também não sendo prisioneira disso. Hoje, 5 anos depois, Marina é uma das empresárias mais respeitadas do país. O Instituto Clara Oliveira já ajudou mais de 10.000 famílias. Ela se casou com um professor de história que conheceu em um evento de caridade, homem simples que a amava por quem era, não pelo que tinha. Tiveram uma filha, que chamaram de Clara, em homenagem à avó que nunca conheceu. E todas as noites, antes de dormir, Marina olha para a foto que Henrique deixou. Única foto deles dois, tirada secretamente quando ela tinha 5 anos, brincando em uma praça, sem saber que aquele homem, a observando de longe, era seu pai. Na foto, ele sorri. Um sorriso triste, cheio de arrependimento, mas também de amor. E Marina, finalmente, entende que histórias não têm finais perfeitos, apenas finais verdadeiros. E que o maior legado não é dinheiro, mas a coragem de transformar dor em algo que importa.